Você já se sentiu tão sobrecarregado que cada passo parece uma subida íngreme? Talvez a ansiedade e as preocupações tenham se acumulado silenciosamente, a ponto de afetar seus relacionamentos, sua saúde e sua visão da vida. A verdade é que você não foi criado para carregar esse peso sozinho. Ao longo deste vídeo, você descobrirá como entregar suas ansiedades a Deus pode abrir a porta para uma paz interior renovada, uma transformação na sua maneira de pensar e um descanso verdadeiro que só Ele pode oferecer. A premissa é simples, mas poderosa. Deus quer cuidar de você. A Bíblia nos ensina que suas promessas são mais fortes que qualquer medo e que seu amor é capaz de romper as correntes da dúvida. A ansiedade não é algo que deva envergonhá-lo ou isolá-lo. Jesus nos convida em Mateus 11, versículo 28, a ir até Ele quando estivermos cansados e sobrecarregados, prometendo um descanso único para a nossa alma. Esse chamado continua válido hoje para todos que anseiam por uma mudança profunda e duradoura. E agora, antes de embarcarmos nessa jornada, quero que declare em voz alta: Senhor, reconheço que minhas cargas são pesadas demais para mim. Hoje, decido entregá-las a Ti e confiar em Tuas promessas de paz e renovação. Que estas palavras sejam o seu primeiro passo para uma vida onde a ansiedade não tem a última palavra, mas onde sua mente e seu coração são transformados pelo amor e pelo cuidado de Deus. Vamos começar. Número 1. Reconhecendo a carga, o peso da ansiedade. Às vezes, acordamos com aquela sensação de um nó no estômago que não conseguimos descrever com precisão. Ao longo do dia, as preocupações se acumulam, desde as responsabilidades no trabalho até as tensões familiares. E sem perceber, carregamos um peso que não vemos fisicamente, mas que nos esmaga por dentro. Sentir ansiedade não é algo incomum. Todos, em algum momento, enfrentamos essa batalha. O importante é reconhecer quando essa preocupação saudável se transforma em um fardo que desgasta nossa saúde mental e emocional. O cansaço no corpo, as dores nas costas ou a dificuldade para dormir muitas vezes são sinais claros de que a ansiedade está exercendo mais pressão do que conseguimos suportar sozinhos. Muitas vezes, acreditamos que essa carga é simplesmente parte da vida adulta, que precisamos aprender a conviver com essa angústia constante. No entanto, chega um momento em que percebemos que nossa alma clama por um descanso mais profundo. Um descanso que não se encontra apenas dormindo mais ou tirando férias. É nesses momentos que nos lembramos das palavras de Jesus em Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é apenas um consolo passageiro, é um convite pessoal para largarmos o peso que temos carregado e que tem tornado cada passo mais difícil. Existe uma diferença entre as preocupações do dia a dia, como pagar as contas no fim do mês ou equilibrar tempo entre trabalho e família, e a ansiedade paralisante que rouba nossa paz. Quando nos pegamos revivendo uma situação angustiante repetidamente em nossa mente, quando sentimos o coração acelerar diante da expectativa do que pode dar errado, quando o esgotamento emocional dura tanto tempo que afeta nossas relações, então precisamos levantar a mão e reconhecer: eu preciso de ajuda. Não é falta de fé admitir nossa vulnerabilidade. Pelo contrário, é um ato de coragem reconhecer que não podemos seguir sozinhos. Jesus convida todos aqueles que carregam uma mochila cheia de medos, dúvidas e frustrações a deixá-la aos seus pés. Esse ato de entrega é exatamente o que 1 de Pedro 5, versículo 7 nos ensina. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Imagine o alívio de soltar esse peso que já não conseguimos carregar. O simples fato de admitirmos que estamos sobrecarregados
é um passo gigantesco rumo à liberdade, pois nos abre para receber a ajuda de Deus e também nos encoraja a buscar apoio profissional quando necessário. Às vezes precisamos de aconselhamento, oração, conversar com um amigo de confiança ou até mesmo um tratamento clínico. Não há vergonha alguma em buscar os recursos que Deus coloca ao nosso alcance para a nossa cura. Quando ignoramos esses sinais, as consequências podem se manifestar em tensão constante, irritabilidade, problemas de saúde e afastamento das pessoas que amamos. A ansiedade não afeta apenas o nosso corpo, ela se infiltra em nossos relacionamentos e muitas vezes em nossa comunhão com Deus. Por isso, parar para avaliar nosso estado interior é essencial. Perguntar a nós mesmos: como me sinto ao final de cada dia? Quantas noites eu acordo preocupado com coisas que ainda nem aconteceram? Estou realmente vivendo ou apenas sobrevivendo? Essas reflexões nos ajudam a identificar se estamos carregando um peso que precisa ser entregue. Fazer uma pausa e escrever nossos medos pode ser um exercício prático de autoavaliação. Ver nossas ansiedades no papel nos torna mais conscientes da carga que estamos suportando. E então podemos fechar os olhos, elevar uma oração e dizer: Senhor, reconheço que isso é demais para mim. Entrego tudo a Ti. Cuida de mim. Colocar esse sentimento em palavras nos ajuda a selar um compromisso de confiar no cuidado de Deus. O verdadeiro descanso que Jesus oferece não é um alívio momentâneo, mas um convite contínuo para vivermos sem a opressão diária da ansiedade. Ele nos lembra de que não fomos criados para carregar sozinhos o peso do mundo. Sua promessa é real e se estende a cada um de nós, independentemente do tamanho ou da quantidade de situações que nos causam ansiedade. Ele conhece nossas lutas e nos dá a oportunidade de caminhar sem que a mochila de preocupações nos vença. Esse descanso para o qual Ele nos chama é um refúgio seguro, onde nossos medos são transformados em fé, esperança e na certeza de que nunca estamos sozinhos. Número 2. Entregando suas preocupações. Há momentos na vida em que nos sentimos presos em uma tentativa constante de controlar tudo. Preocupamo-nos com o trabalho, com nossa família, com a saúde e até com coisas que estão completamente fora do nosso alcance. É como se quiséssemos ser os diretores de uma peça onde cada ator e cada cena deveriam seguir exatamente o nosso roteiro. Mas a realidade é que muitas vezes a vida não funciona assim. E quando as coisas não saem como planejamos, a ansiedade, o medo e, em alguns casos, a frustração tomam conta. Já passou por isso? Com certeza sim. Todos nós, em algum momento, vivemos essa luta interna por querer controlar o incontrolável. É aqui que as palavras de Provérbios 3, versículo 5, nos convidam a soltar esse peso. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Essa é uma convocação direta de Deus para desaprendermos o controle, para deixarmos de lado a necessidade de conduzir cada detalhe e confiarmos plenamente nele. Mas confiar de todo o coração não é fácil, não é mesmo? Requer coragem, porque significa admitir que não temos todas as respostas e que nossas forças são limitadas. O problema do controle é que ele nos dá uma falsa sensação de segurança. Acreditamos que, se planejarmos o suficiente, se trabalharmos mais duro, se analisarmos cada detalhe, então tudo sairá como queremos. Mas a vida, repetidamente, nos mostra que não é assim. Um acidente inesperado, uma crise econômica, uma enfermidade. Tudo isso nos lembra o quão frágeis somos e o quão pouco controle realmente temos. E é precisamente nesses momentos de incerteza que Deus nos chama a confiar, a soltar o leme e a reconhecer que Ele é quem conduz nossas vidas.
Apoiar-se apenas no nosso próprio entendimento, como diz o versículo, pode parecer lógico à primeira vista. Afinal, Deus nos deu uma mente para pensar e habilidades para agir. Mas quando confiamos apenas em nossas próprias forças, nos encontramos em um terreno instável. Quantas vezes já tomamos decisões baseadas apenas na nossa lógica e acabamos mais perdidos ou esgotados? Confiar em Deus não significa abdicar da responsabilidade, mas reconhecer que nossas capacidades são limitadas e que precisamos da direção dele para seguir com segurança. Reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos vai além de orar aos domingos ou buscá-lo apenas nos momentos de crise. Significa incluí-lo em cada aspecto da nossa vida diária, desde grandes decisões, como mudar de emprego ou de cidade, até as menores, como lidar com um desentendimento em casa ou responder a um amigo necessitado. Essa é uma prática contínua que nos leva a nos alinhar com a vontade dele, sabendo que seus planos são sempre melhores que os nossos. E aqui está a promessa: quando confiamos e reconhecemos a Deus, ele endireita nossas veredas. Isso não significa que tudo será fácil ou que não encontraremos obstáculos, mas que sua direção nos permitirá seguir com paz e clareza. Mesmo em meio à incerteza, ele nos mostra o caminho certo, nos dá sabedoria e fortalece nossa fé para enfrentarmos o que vier. A ansiedade, muitas vezes, nasce do desejo de controle. Queremos administrar o que está fora do nosso alcance, mas essa luta só nos deixa mais sobrecarregados. Filipenses 4, versículo 6, nos oferece uma solução. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. A oração é a ponte que conecta nossas preocupações à paz de Deus. Quando apresentamos nossas petições a Ele, estamos fazendo um ato consciente de soltar o controle e entregar a Ele aquilo que nos angustia. E a gratidão muda nossa perspectiva. Em vez de focarmos no que nos falta, passamos a enxergar as bênçãos que já temos. Às vezes, pensamos que planejar é o mesmo que controlar, mas não é. Planejar é necessário, é ser responsável com o que Deus nos confiou. No entanto, o controle excessivo é um fardo que não fomos chamados a carregar. Deus nos chama a fazer a nossa parte e confiar que Ele fará a dele. Então, como começar a desaprender o controle? Faça um exercício simples. Escreva em um papel todas as coisas que o preocupam, todas as áreas onde você sente que precisa soltar o controle. Depois, leve essa lista a Deus em oração. Diga: Senhor, aqui estão as minhas preocupações. Sei que não posso carregar tudo isso sozinho, então entrego a Ti. Ajuda-me a confiar que Tu tens o controle. E enquanto faz isso, lembre-se de agradecer pelas bênçãos que já recebeu, pelos momentos em que Deus já demonstrou sua fidelidade. Quando aprendemos a soltar e confiar em Deus, encontramos uma liberdade que não pode ser descrita em palavras. É um descanso profundo, uma paz que nos lembra que não estamos sozinhos nessa caminhada. Então, hoje, dê esse passo de fé. Desaprenda o controle, entregue suas preocupações e permita que Deus endireite os seus caminhos. Ele está com você, guiando e sustentando cada passo do seu trajeto. Número 3. A paz que transcende, um presente divino. Imagine um lugar onde tudo está em calma. Pode ser uma floresta com o sussurro do vento entre as árvores ou uma praia onde as ondas chegam suavemente à areia. Agora, pense na sensação que essa cena lhe traz. Essa tranquilidade que parece envolver sua mente e coração é a imagem mais próxima que podemos usar para descrever a paz de Deus. Embora, na realidade, a paz que Jesus nos promete vá muito além. Em João 14, versículo 27, Jesus diz: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize. Essa promessa de Jesus não foi apenas para os discípulos daquela época, mas para todos nós hoje, em meio às nossas tempestades e desafios. A paz do mundo é frágil, passageira. Encontramos essa paz em momentos de sucesso, em circunstâncias favoráveis ou quando tudo parece estar conforme nossos planos. Mas essa paz desaparece assim que as dificuldades chegam. Pense na paz que tentamos buscar através do dinheiro, do status ou do entretenimento. É como construir uma casa sobre a areia. Assim que a tempestade vem, tudo desmorona. Por outro lado, a paz que Jesus oferece não depende do que acontece fora de nós. É uma paz que nasce no mais profundo do nosso ser, enraizada na segurança de que Deus está no controle, aconteça o que acontecer. Jesus não promete uma vida sem problemas, mas promete que mesmo no meio das dificuldades podemos estar tranquilos. Um exemplo poderoso disso está na história de Paulo e Silas, que apesar de estarem presos e feridos, cantavam hinos a Deus na prisão. Como é possível ter essa paz em meio à adversidade? A resposta está em confiar que a presença de Deus está conosco. Essa confiança transforma nossas circunstâncias, não porque elas mudam imediatamente, mas porque muda a maneira como as enfrentamos. Essa paz não é algo que possamos produzir por nós mesmos. É um presente, um dom divino que recebemos ao nos render a Deus. Muitas vezes, tentamos resolver nossas preocupações sozinhos, e isso só nos leva a mais ansiedade. Mas quando levamos nossas cargas a Deus em oração, quando dizemos, Senhor, não consigo carregar isso sozinho, coloco tudo em tuas mãos, abrimos a porta para que sua paz entre em nossa vida. Filipenses nos lembra, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz, que excede todo o entendimento, é a que guarda nosso coração da angústia e nossa mente do medo. É a paz inexplicável que sentimos quando estamos em meio a uma grande provação. E, de repente, temos a certeza de que tudo ficará bem, mesmo que nada tenha mudado externamente. É a paz que Jesus teve quando dormia no barco em meio à tempestade. Uma paz que o permitiu levantar e acalmar as ondas com uma única palavra. Essa paz também nos une como corpo de Cristo. Colossenses 3, versículo 15, nos ensina, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Quando permitimos que a paz de Deus governe nossos corações, nossos relacionamentos mudam. Deixamos de viver em competição ou conflito e começamos a viver em unidade e gratidão. Porque um coração cheio de paz não busca vencer discussões ou acumular bens. Ele busca amar, servir e agradecer por tudo que já tem. A gratidão é uma chave poderosa para experimentar essa paz. Quando focamos nossa atenção nas bênçãos que já recebemos, em vez de nos preocuparmos com o que falta, nosso coração se abre para a obra de Deus em nossa vida. Quero lhe convidar a tirar um momento do seu dia para agradecer. Agradeça pelo grande e pelo pequeno, pela saúde, pela família, por ter um lar e até mesmo pelos desafios que lhe ensinam a depender mais de Deus. A paz de Deus também é um fruto do Espírito Santo. Não é algo que podemos produzir sozinhos, mas uma obra de Deus em nós quando caminhamos em comunhão com Ele. Quando nos rendemos à sua vontade, quando deixamos de lutar para controlar tudo em nossa vida, essa paz começa a florescer em nosso coração e a transformar nossa mente. Hoje, convido você a fazer uma pausa. Reflita nessas palavras de Jesus. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. O que está impedindo você de experimentar essa paz? Leve isso a Deus. Entregue tudo em suas mãos.
e permita que sua paz, aquela que transcende qualquer circunstância, encha sua vida com uma tranquilidade que o mundo jamais poderá oferecer. Deus está com você, e a paz dele é o presente mais precioso que você pode receber. Número 4. Transformando pensamentos negativos, renovando a mente. Você já se sentiu preso em um ciclo de pensamentos negativos? Aqueles momentos em que uma pequena preocupação se transforma em uma avalanche de dúvidas, medos e autocrítica? Talvez tudo comece com um pensamento simples como: e se as coisas não saírem como espero? E antes que você perceba, sua mente já está cheia de cenários catastróficos que roubam sua paz. Essa é a batalha da mente, uma luta diária que todos enfrentamos. Mas o mais incrível é que não estamos sozinhos nessa batalha, e a palavra de Deus nos dá as ferramentas necessárias para transformar nossa maneira de pensar. Em 2 Coríntios 10, versículo 5, encontramos uma chave poderosa: levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso não é apenas um mandamento, mas um convite para tomarmos o controle do que permitimos entrar em nossa mente. Imagine por um momento que sua mente é como uma casa. Você deixaria qualquer estranho entrar sem questionar? Provavelmente não. Então, por que permitimos que pensamentos negativos, que não vêm de Deus, entrem livremente e façam morada em nossa mente? Levar um pensamento cativo significa pará-lo na porta, avaliá-lo e decidir se ele tem lugar em nossa vida. Se não glorifica a Deus ou não fortalece nossa fé, devemos descartá-lo e substituí-lo pela verdade da palavra. Mas antes de levarmos nossos pensamentos cativos, precisamos identificar quais são os pensamentos negativos que mais nos afetam. Talvez seja a autocrítica constante, aquela voz que diz: "Eu não sou bom o suficiente", toda vez que você enfrenta um desafio. Ou talvez seja o medo do futuro, o "e se tudo der errado", que paralisa suas decisões. Pode ser também a comparação, aquele hábito de olhar para a vida dos outros e sentir que nunca estará à altura. Esses padrões de pensamento não afetam apenas nossas emoções, mas também nossas decisões, nossos relacionamentos e até mesmo nossa visão sobre Deus. Aqui entra Romanos 12, versículo 2. "E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Essa renovação não é um simples ajuste superficial. É uma transformação profunda que acontece quando deixamos de seguir os padrões do mundo, como o medo, a ansiedade e o pessimismo, e permitimos que Deus substitua esses pensamentos pela sua verdade. Esse processo exige intencionalidade e disciplina, mas os resultados são extraordinários. Uma mente renovada nos dá clareza, nos enche de paz e nos permite discernir a vontade de Deus para nossas vidas. Transformar a mente não é algo que conseguimos fazer sozinhos. Precisamos da ajuda do Espírito Santo, que nos guia e nos capacita a pensar conforme a verdade de Deus. Ele nos lembra das promessas da palavra quando enfrentamos pensamentos de dúvida. Por isso, é fundamental dedicar tempo à oração e à meditação nas Escrituras. Além disso, é importante termos ferramentas práticas para essa renovação. Uma delas é identificar os pensamentos negativos recorrentes e substituí-los por declarações bíblicas. Por exemplo, se você frequentemente pensa "eu não sou capaz de fazer isso", substitua por Filipenses 4, versículo 13. "Posso todas as coisas naquele que me fortalece." Se você se sente ansioso com o futuro, medite em Jeremias 29, versículo 11. "Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós", diz o Senhor, "pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança." Quando fazemos isso, estamos treinando nossa mente para se alinhar à verdade de Deus.
A renovação da mente também exige disciplina. Não é uma mudança instantânea, mas um processo contínuo. Haverá dias em que você sentirá que está vencendo a batalha e outros em que os pensamentos negativos tentarão tomar o controle novamente. Mas não desanime. Cada esforço, cada oração, cada momento que você dedica a levar seus pensamentos cativos é um passo a mais em direção à transformação que Deus tem para você. E a melhor parte desse processo é que, à medida que renovamos nossa mente, começamos a experimentar os benefícios de uma vida alinhada com Deus. Sentimos uma paz que o mundo não pode oferecer, uma alegria que não depende das circunstâncias e uma clareza que nos permite tomar decisões com sabedoria. Nossa relação com Deus se fortalece e isso afeta positivamente todas as áreas da nossa vida. Hoje, quero te convidar a refletir. Quais pensamentos estão dominando sua mente? São pensamentos que te aproximam de Deus ou que te afastam do seu propósito? Escreva-os, leve-os em oração e peça a Deus que te ajude a substituí-los por sua verdade. Lembre-se de que essa batalha não é sua para lutar sozinho. Deus está ao seu lado, te fortalecendo e te dando as ferramentas para transformar sua mente. A renovação é possível, e quando você permite que Deus transforme sua maneira de pensar, sua vida nunca mais será a mesma. Número 5. O poder da oração na libertação emocional. Você já sentiu que precisava conversar com alguém que realmente te escutasse? Alguém que não apenas compreendesse suas palavras, mas também o peso que você carrega no coração? Essa é a beleza da oração. Um espaço íntimo onde podemos abrir nossa alma para o Criador, sabendo que Ele não apenas ouve, mas compreende tudo o que sentimos. Jeremias 33, versículo 3, nos faz um convite claro. Clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Esse versículo não é apenas um chamado, é uma promessa viva. Deus está dizendo, fale comigo, confie em mim, e eu te mostrarei coisas que você nunca imaginou. A oração não é um ritual vazio, nem uma lista de desejos que apresentamos a Deus. É um diálogo profundo, um momento de conexão onde levamos nossas alegrias, tristezas, medos e esperanças diante dele. Mas mais do que isso, orar é um ato de fé. Clamar a Deus, como diz Jeremias, significa ir além das palavras superficiais. É abrir o coração com sinceridade, com a certeza de que Ele está ali, ouvindo cada palavra, até mesmo aquelas que não conseguimos expressar. Muitas vezes, esperamos que Deus responda imediatamente e exatamente como queremos. Mas sua promessa não é nos dar tudo o que pedimos no instante em que pedimos, e sim nos revelar aquilo que realmente precisamos, no seu tempo perfeito. É nesse processo que nossa fé é testada, porque mesmo quando não vemos a resposta imediatamente, podemos confiar que Ele está agindo, até mesmo nos silêncios. Tiago 5, versículo 16, nos leva a outro nível de oração. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Esse versículo nos mostra que a oração tem poder curador, tanto emocional quanto espiritual. Confessar, reconhecer nossas falhas não é um ato de condenação, mas de libertação. Ao confessar, soltamos o peso da culpa e abrimos a porta para que Deus entre e cure aquilo que nos fere. Outro aspecto transformador da oração é a intercessão. Quando oramos pelos outros, algo extraordinário acontece. Além de fortalecer aqueles por quem intercedemos, também encontramos força para nós mesmos. É como se, ao ajudarmos a carregar as cargas dos outros, Deus nos desse uma paz e uma força que vão além da nossa compreensão. Pense nos amigos que levaram o paralítico até Jesus. Foi a fé deles que abriu caminho para que ele fosse curado. Mas por que às vezes encontramos tanta dificuldade para orar?
Existem obstáculos comuns, falta de tempo, distração, cansaço, ou até mesmo a dúvida se nossas orações realmente fazem diferença. No entanto, é importante lembrar que a oração não depende da nossa eloquência nem da nossa perfeição, mas da disposição do nosso coração. Deus não busca palavras perfeitas. Ele busca um coração sincero que diga: Senhor, aqui estou exatamente como sou. A constância é fundamental. A oração não deve ser apenas um recurso para momentos de crise, mas um hábito diário. Assim como fortalecemos nosso corpo com exercícios regulares, fortalecemos nossa fé e nossa relação com Deus por meio da oração constante. A Bíblia nos dá exemplos de orações poderosas. Ana clamando por um filho, Daniel orando no meio da cova dos leões, Jesus orando no Getsêmani. Cada uma dessas orações não apenas mudou circunstâncias, mas também transformou corações. Além disso, a oração traz benefícios concretos para a nossa saúde emocional. Estudos mostram que a oração reduz o estresse, a ansiedade e a depressão. Mas mais do que isso, a oração nos dá algo que o mundo não pode oferecer: paz interior. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, experimentamos um alívio que vai além do físico. É como soltar uma mochila cheia de pedras e caminhar mais leve. Hoje, quero te encorajar a separar um tempo para orar. Escreva suas preocupações, seus medos, suas esperanças. Leve tudo a Deus em oração. Depois, escreva uma oração de gratidão, reconhecendo as bênçãos que já recebeu. Se puder, encontre alguém para orar junto com você, alguém que te ajude a carregar suas cargas e por quem você também possa interceder. Deus está esperando para te ouvir. Não importa o tamanho da sua necessidade, Ele está presente, pronto para receber suas palavras e responder no momento certo. Sua promessa é clara. Ele responderá e te mostrará coisas grandes e ocultas. Não subestime o poder da oração, pois por meio dela encontramos não apenas respostas, mas também cura, força e uma paz que excede todo entendimento. Confie nele, clame a ele e permita que seu poder transformador renove sua vida. Número 6. A importância da introspecção e do autoexame. Você já se perguntou por que sente ansiedade, mesmo quando aparentemente não há uma razão evidente? A ansiedade é como uma árvore com raízes profundas. Elas não estão visíveis, mas sustentam e alimentam tudo o que acontece na superfície. Muitas vezes, essas raízes estão escondidas no fundo do nosso coração, e para encontrar verdadeira cura, precisamos identificá-las. Salmos 139. Versículo 23, nos convida a esse processo de introspecção. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essas palavras de Davi não são apenas um pedido, mas um ato de coragem. Pedir a Deus que nos examine significa estar disposto a enfrentar o que Ele revelar. A ansiedade raramente surge do nada. Muitas vezes, ela está conectada a feridas emocionais, traumas do passado ou padrões de pensamento que permitimos crescer sem perceber. Quando pedimos a Deus para nos examinar, não estamos apenas buscando respostas, estamos buscando cura. Mas esse processo não acontece sozinho. Hebreus 4, versículo 12, nos lembra: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus age como um espelho que reflete a verdade sobre nós mesmos, incluindo as áreas que muitas vezes preferimos ignorar. Quando começamos a identificar as raízes da nossa ansiedade, podemos perceber que nem sempre elas são óbvias. Algumas podem estar ligadas a experiências dolorosas que nunca processamos completamente. Talvez uma perda que não conseguimos superar,
um relacionamento que nos deixou marcas profundas ou até expectativas irreais que colocamos sobre nós mesmos. Outras vezes, essas raízes estão em padrões de pensamento negativos, como a autocrítica constante ou a preocupação excessiva com o futuro. Ao pedir a Deus que nos revele essas raízes, estamos reconhecendo que não temos todas as respostas e que precisamos de sua orientação para seguir rumo à cura. No entanto, esse autoexame não é uma jornada para a culpa ou condenação. Muitas vezes, ao olharmos para dentro, temos a tendência de justificar nossos erros ou minimizar nossas falhas para evitar enfrentar a verdade. Mas Deus não nos mostra essas coisas para nos envergonhar, e sim para nos libertar. Sua graça nos sustenta enquanto exploramos as áreas mais profundas do nosso coração. E Ele nos lembra que, independentemente do que encontrarmos, seu amor por nós nunca muda. Um aspecto essencial desse processo é a honestidade. Não podemos ser curados daquilo que não reconhecemos. É fundamental sermos sinceros conosco e com Deus sobre nossas lutas, nossas falhas e nossas fraquezas. A confissão, tanto a Deus quanto a uma pessoa de confiança, pode ser um passo poderoso para a libertação. Ao compartilharmos nossas dores, abrimos espaço para que Deus trabalhe em nós, substituindo a culpa pela paz e as feridas pela esperança. O perdão também desempenha um papel fundamental. Muitas vezes, a ansiedade está profundamente enraizada na falta de perdão, seja em relação aos outros ou a nós mesmos. Guardar ressentimento ou carregar culpa é como andar com uma mochila cheia de pedras. Mas quando decidimos perdoar, entregamos esse peso a Deus e Ele nos liberta. O perdão nem sempre é fácil, mas é um ato de obediência que traz libertação. É importante lembrar que esse autoexame não significa obsessão com nossas falhas. Não é um convite para ficarmos presos ao passado, e sim uma oportunidade para identificar o que está nos impedindo de avançar e entregar isso a Deus. A introspecção saudável nos leva à transformação, não ao estancamento. Com a orientação do Espírito Santo, podemos reconhecer nossas fraquezas, mas também experimentar o poder restaurador de Deus. Hoje, quero te convidar a refletir. Que pensamentos ou emoções você sente com frequência? Quais situações do passado ainda podem estar influenciando sua ansiedade? Reserve um momento para meditar em Salmos 139 e peça a Deus que examine seu coração. Anote o que Ele te mostrar e entregue isso em oração. Se sentir que há algo que precisa confessar ou perdoar, faça isso com coragem, sabendo que Deus está com você em cada passo desse processo. Esse caminho pode ser desafiador, mas também é transformador. A renovação da nossa mente começa com um coração examinado e disposto a mudar. Quando permitimos que Deus revele e cure as raízes da nossa ansiedade, experimentamos uma liberdade que não podemos alcançar por nós mesmos. Ele deseja te guiar pelo caminho eterno, um caminho de paz, cura e esperança. Não tenha medo de olhar para dentro, porque o que você encontrará não será condenação, mas a graça e o amor de um Deus que deseja o melhor para você. Número 7. A restauração emocional como parte do plano de Deus. Você já sentiu que seu coração está tão quebrado que não há como consertá-lo? Talvez tenha se perguntado se um dia voltará a se sentir inteiro após uma perda, uma traição ou um fracasso. Essa sensação de estar despedaçado por dentro é algo que muitos de nós enfrentamos em algum momento da vida. Mas, em meio a essa dor, Deus nos dá uma promessa cheia de esperança. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essas palavras não são apenas um consolo, mas uma garantia de que Deus tem um propósito, mesmo em meio ao nosso sofrimento.
O plano de Deus para nós é de paz e plenitude. A palavra shalom, no hebraico, traduzida como paz, vai muito além da ausência de conflitos. Ela fala de completude, integridade e restauração em todas as áreas da nossa vida. É essencial lembrar que mesmo que enfrentemos dor, rejeição ou perdas agora, esses momentos não definem o propósito final de Deus para nós. Ele não deseja nos deixar quebrantados, mas sim nos restaurar completamente. A restauração emocional é um processo que exige tempo e entrega. Muitas vezes, queremos que a dor desapareça imediatamente, mas a cura profunda não acontece da noite para o dia. Salmo 147, versículo 3, nos lembra: sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Observe essa imagem. Deus não ignora suas dores, nem as minimiza. Pelo contrário, Ele as trata com cuidado, como um médico atencioso que cuida do seu paciente mais amado. O ato de ligar as feridas sugere um processo intencional, um passo de cada vez, até que o coração esteja completamente curado. As feridas emocionais podem se manifestar de várias formas: o luto pela perda de alguém, a dor de uma traição, o peso de um abuso sofrido ou até o vazio causado pela falta de propósito. Cada ferida tem sua história, mas Deus conhece todas elas. Ele não apenas vê a dor na superfície, mas também compreende as profundezas do seu coração, inclusive aquilo que você não compartilha com ninguém. A Bíblia nos dá exemplos poderosos de restauração. Pense em José, que foi traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Sua vida parecia destinada ao fracasso, mas Deus tinha um plano maior. José foi restaurado não apenas emocionalmente, mas também em sua posição, tornando-se um líder que salvou uma nação inteira da fome. Ou lembre-se de Davi, que mesmo após seu pecado e o sofrimento de perder um filho, encontrou perdão e restauração em Deus, sendo novamente chamado um homem segundo o coração de Deus. Esses relatos nos ensinam que não importa quão longe pensamos estar, Deus sempre tem o poder de redimir nossa história. Contudo, esse processo de restauração exige paciência. Muitas vezes queremos respostas rápidas, mas Deus trabalha em seu tempo perfeito. Ele usa o processo para nos fortalecer, ensinar e preparar para o propósito que tem para nós. Precisamos ser pacientes conosco mesmos, aceitar que a cura leva tempo e confiar que Deus não nos esqueceu. Outro aspecto essencial da restauração emocional é o papel da comunidade. Deus não nos criou para caminharmos sozinhos. Muitas vezes, Ele usa outras pessoas para nos encorajar, apoiar e caminhar conosco no processo de cura. A oração em conjunto, o aconselhamento sábio e a amizade sincera são ferramentas divinas para nos lembrar de que não estamos sozinhos. Uma parte crucial da restauração emocional é entregar nossas ansiedades e feridas a Deus. Quando nos apegamos à dor, limitamos o que Ele pode fazer em nós. Mas ao soltarmos nossas cargas, abrimos a porta para que seu poder transformador atue em nossas vidas. Faça um exercício. Escreva uma carta para Deus. Expresse nela sua dor, seus medos e suas perguntas. Entregue a Ele as feridas que você carrega há tanto tempo. Peça que Ele tome o controle e o guie rumo à cura e ao propósito que tem para sua vida. Deus é fiel. Ele não apenas promete curar você, mas também lhe dar um futuro cheio de esperança. Talvez hoje você não veja como isso é possível, mas lembre-se de que o amor de Deus por você é maior que qualquer dor e seu poder é maior que qualquer obstáculo. Assim como um oleiro toma um vaso quebrado e o reconstrói, peça a Deus que faça o mesmo com você. Confie em seu plano, confie em seu tempo e permita que Ele o leve à plenitude que só Ele pode oferecer. O propósito de Deus para você não é de destruição, mas de cura, paz
e esperança. Creia que o Deus que sara corações pode restaurar o seu e lhe dar uma vida renovada e cheia de significado. Número 8. A liberdade que Cristo oferece através de seu sacrifício e o poder do Espírito Santo. Você já se perguntou o que realmente te impede de viver em plena liberdade? Talvez não sejam correntes físicas, mas existem coisas que nos prendem no mais profundo do coração: o medo, a culpa, o perfeccionismo, a necessidade de aprovação, até mesmo a ansiedade que parece não nos deixar. Essas coisas nos escravizam e roubam a paz que Deus deseja para nós. Mas hoje, quero te lembrar de uma verdade poderosa. Em Cristo, essas correntes podem ser quebradas. Gálatas 5 nos diz: Cristo nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres. Permaneçam, pois, firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Isso não é apenas uma promessa, é um chamado para viver de uma maneira diferente. A liberdade em Cristo não se trata apenas de estar livre de regras ou restrições externas. É algo muito mais profundo. É uma libertação do pecado, dos padrões de pensamento negativos, do peso da culpa e do medo que nos paralisa. É um tipo de liberdade que começa de dentro para fora e transforma cada aspecto da nossa vida. Mas para experimentar essa liberdade, primeiro precisamos identificar as áreas em que estamos presos. Talvez você se encontre preso na necessidade de ser perfeito, ou talvez o medo do fracasso tenha construído muros em sua vida. Essas correntes nem sempre são visíveis, mas afetam a maneira como vivemos e como vemos Deus. Cristo é o único que pode quebrar essas correntes. Seu sacrifício na cruz não foi apenas para garantir nossa salvação, mas também para nos dar a liberdade de viver plenamente. Ele carregou sobre si tudo aquilo que nos escraviza, nosso pecado, nossa culpa, nossos medos. E quando ressuscitou, declarou vitória sobre todas essas coisas. Mas não se trata apenas do que Cristo fez, mas também de como o Espírito Santo trabalha em nós a cada dia para nos manter nessa liberdade. 2 Coríntios 3, versículo 17 nos diz: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. O Espírito Santo é nosso guia, nosso consolador e nossa força. Ele nos dá poder para resistir à tentação, para quebrar os padrões que nos aprisionam e para caminhar com confiança na liberdade que Cristo já nos deu. No entanto, viver em liberdade não é algo que acontece automaticamente. Gálatas 5 nos exorta a permanecermos firmes e a não voltarmos ao jugo da escravidão. Isso significa que devemos ser intencionais em nossas decisões. Às vezes, as velhas correntes parecem atraentes. Talvez seja mais fácil permanecer na nossa zona de conforto, mesmo que essa zona esteja cheia de ansiedade ou medo. Mas Cristo nos chama para algo melhor. Ele nos chama para nos levantarmos, confiarmos nele e darmos passos de fé rumo à vida abundante que ele preparou para nós. Na Bíblia, vemos histórias que ilustram essa liberdade. Pense no povo de Israel sendo libertado da escravidão no Egito. Eles não apenas saíram da opressão física, mas também tiveram que aprender a viver como pessoas livres, confiando na provisão e na orientação de Deus. Ou considere Paulo e Silas, que mesmo na prisão cantavam louvores a Deus até que as portas se abriram e as correntes caíram. Essas histórias não apenas nos inspiram, mas nos lembram que Deus sempre está trabalhando para nos libertar. É importante também entender a diferença entre liberdade e libertinagem. A liberdade em Cristo não significa fazer o que queremos sem consequências. Pelo contrário, é a capacidade de viver de acordo com o propósito de Deus, sem as amarras do pecado ou as mentiras do inimigo. A verdadeira liberdade nos leva a uma vida plena,
onde somos guiados pelo Espírito Santo e vivemos em obediência à vontade de Deus. Então, como vivemos nessa liberdade? Primeiro, precisamos identificar as áreas da nossa vida onde nos sentimos presos. Pode ser a ansiedade, o medo da rejeição, a culpa pelos erros do passado. Depois, devemos levar essas áreas a Deus em oração. Peça ao Espírito Santo que te ajude a quebrar essas correntes e te dê força para viver em liberdade. Também é fundamental se cercar de uma comunidade de fé que te apoie e te encoraje nesse processo. E por fim, permaneça na palavra. A Bíblia é uma fonte inesgotável de verdade, que nos lembra quem somos em Cristo e o que nos foi prometido. Hoje é um bom momento para refletir. Que correntes estão impedindo você de viver plenamente na liberdade que Cristo já te deu? Escreva-as, ore sobre elas e confie que o Espírito Santo está trabalhando em você. Não importa quão pesada seja a carga ou quão forte pareça a prisão, em Cristo há liberdade. Lembre-se, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Portanto, permaneça firme, não volte ao jugo da escravidão e viva cada dia como alguém que foi liberto pelo poder de Cristo. Sua liberdade já foi comprada. Agora é hora de caminhar nela e viver a vida plena e abundante que Deus sempre quis para você. Número 9. A fortaleza na fraqueza. O poder da graça. Você já se sentiu fraco, incapaz de enfrentar uma situação que parece grande demais para você? Talvez tenha pensado, não aguento mais, isso é demais para mim. Esse é um sentimento comum, mas também é um ponto de virada. Porque é justamente nesses momentos, quando nos sentimos mais frágeis, que Deus nos convida a experimentar algo extraordinário. Sua graça fortalecedora. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor nos lembra: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa promessa não apenas muda nossa perspectiva sobre nossas limitações, mas também nos convida a vê-las como o lugar onde o poder de Deus começa a agir. O mundo nos ensina a esconder nossas fraquezas, a projetar força e autossuficiência. Vivemos em uma cultura que valoriza o sucesso, a independência e o controle. No entanto, a Bíblia nos mostra um paradoxo completamente oposto. Deus é glorificado em nossa fraqueza. É nesses momentos em que reconhecemos que não podemos sozinhos, quando nos rendemos e entregamos nossas lutas a Ele, que seu poder se manifesta de forma mais evidente. Sua graça não apenas nos sustenta, mas transforma o que percebemos como limitações em oportunidades para experimentar sua força. Paulo entendeu essa verdade de maneira profunda. Em vez de esconder suas fraquezas, ele as abraçou. Ele disse: portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Isso não é masoquismo, nem um prazer no sofrimento. É uma declaração de confiança de que nossas fraquezas são o palco sobre o qual Deus demonstra sua glória. Pense nisso. Quando somos fortes por nós mesmos, tendemos a confiar apenas em nossas próprias capacidades. Mas quando somos fracos, dependemos completamente de Deus. E é nessa dependência que seu poder se torna visível. A suficiência da graça de Deus é algo que não podemos ignorar. Muitas vezes pedimos que Deus remova nossas dificuldades, que elimine nossas lutas, e embora às vezes Ele o faça, em muitas outras Ele nos dá algo ainda melhor: sua graça para atravessar esses momentos. Sua graça nos consola, nos sustenta e nos dá forças para continuar quando nossas próprias forças se esgotam. Isaías 49 expressa isso de forma belíssima. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Deus não nos pede para sermos fortes por conta própria. Ele nos convida a encontrar força nele. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos repetidamente exemplos de pessoas que foram usadas por Deus apesar de suas fraquezas.
Moisés gaguejava e se sentia incapaz de liderar o povo de Israel, mas Deus o chamou e o capacitou para libertar seu povo. Gideão se considerava o mais fraco de sua família, mas Deus o usou para derrotar um exército muito maior. Davi era apenas um jovem pastor, mas com a força de Deus derrotou Golias. Esses exemplos nos mostram que nossas limitações não são um obstáculo para Deus. Pelo contrário, são o lugar onde Ele opera com maior poder. A graça de Deus também nos capacita a enfrentar nossas fraquezas com humildade. Reconhecer nossas limitações não é fácil, mas é um ato de fé. É dizer a Deus: eu não consigo sozinho, mas sei que tu podes. Essa humildade abre a porta para que seu poder e seu amor operem em nós. E o mais bonito é que, ao entregarmos nossas fraquezas a Ele, não apenas experimentamos sua força, mas também sua paz. Paramos de lutar com nossas próprias forças e aprendemos a descansar nele. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação que o faz se sentir cansado ou incapaz. Pode ser uma enfermidade, uma perda, um desafio emocional ou espiritual. Quero te encorajar a escrever essas áreas onde você se sente fraco. Leve-as em oração a Deus e peça para que Ele te encha com sua graça. Lembre-se de que seu poder se aperfeiçoa na fraqueza e que Ele não te deixa sozinho nessa luta. Na nossa fraqueza, Deus não apenas nos fortalece, Ele nos transforma. Ele nos ensina a depender dEle, a confiar em seu amor e a caminhar em seu propósito. Você não precisa ser forte o tempo todo. Na verdade, Deus não espera que você seja. O que Ele espera é que você confie que sua graça é suficiente e que permita que seu poder trabalhe em você e através de você. Hoje, decida abraçar suas fraquezas como oportunidades para experimentar o poder de Deus. Permita que sua graça te console, te fortaleça e te leve além do que você imaginava ser possível. Porque quando reconhecemos nossas limitações, descobrimos que temos um Deus ilimitado, que supre cada necessidade e nos dá força para seguir em frente. Sua graça é tudo o que você precisa. Número 10. A importância de cultivar uma mentalidade de gratidão como caminho para uma vida abundante em Cristo. Você já parou para pensar em tudo o que já tem? Em vez de focar no que falta, imagine por um momento como sua vida mudaria se você enxergasse seus dias através da lente da gratidão. É tão fácil deixar que nossas preocupações nos roubem a paz que acabamos esquecendo uma verdade fundamental. Deus nos chama a dar graças em tudo. 1 Tessalonicenses 5,18 nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não se trata apenas de agradecer pelas bênçãos óbvias, mas de encontrar razões para ser grato, mesmo em meio às dificuldades. A gratidão tem o poder de transformar nossa perspectiva. Muitas vezes, focamos tanto no que nos falta, nos objetivos que ainda não alcançamos, que acabamos ignorando as bênçãos que já recebemos. Mas quando escolhemos ser gratos, algo muda dentro de nós. De repente, nossa mente deixa de focar na escassez e começa a reconhecer a abundância que Deus já nos proporcionou. Em vez de ansiedade, surge contentamento. Em vez de murmuração, nasce a alegria. E isso não muda apenas como nos sentimos, mas também como vivemos. Jesus nos oferece uma vida abundante, e isso não significa apenas abundância material. Em João 10,10, ele diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância é completa, espiritual, emocional e relacional. É uma vida cheia de propósito, paz e conexão com Deus. No entanto, muitas vezes permitimos que o ladrão nos roube essa vida abundante. A ansiedade, o medo e a comparação são estratégias do inimigo para nos distrair e nos afastar do que Deus já nos deu. Quando praticamos a gratidão, abrimos a porta para experimentar essa abundância.
A gratidão não apenas reconhece o que temos, mas também quem nos deu tudo isso. É um ato de confiança na provisão de Deus, uma declaração de fé que diz: eu sei que tudo o que tenho vem de ti e confio que suprirás todas as minhas necessidades. Essa atitude nos liberta da mentalidade de escassez, que foca sempre no que falta, e nos permite viver uma mentalidade de abundância, que reconhece que Deus é suficiente. Um belo exemplo disso é a vida de Paulo. Mesmo preso, ele escreveu cartas cheias de gratidão e esperança. Em Filipenses 4:12, Paulo diz que aprendeu a estar contente em qualquer circunstância, seja na abundância ou na necessidade, porque sua força vem de Cristo. Esse é o segredo da gratidão. Ela não depende das circunstâncias, mas do nosso relacionamento com Deus. A gratidão não apenas transforma nosso espírito, mas também nossa mente e nosso corpo. Estudos científicos mostram que ser grato reduz o estresse, melhora a saúde mental, fortalece o sistema imunológico e promove relacionamentos mais saudáveis. Mas além desses benefícios, a gratidão nos aproxima de Deus. Toda vez que agradecemos, reconhecemos sua fidelidade e sua provisão em nossa vida. Isso fortalece nossa fé e nos enche de confiança em seus planos. Então, como podemos cultivar essa mentalidade de gratidão? Comece com coisas simples. Mantenha um diário de gratidão e escreva 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias. Reserve um tempo em oração para agradecer a Deus não apenas pelas coisas grandes, mas também pelos pequenos detalhes. O sol que brilha, o ar que você respira, o sorriso de um ente querido. Expresse sua gratidão às pessoas ao seu redor. Às vezes, um simples obrigado pode mudar o dia de alguém e nos lembrar das bênçãos que temos. Se hoje você se sente preso pela ansiedade ou pelo medo, pare por um instante. Faça uma lista de todas as coisas boas que já fazem parte da sua vida. Não importa se são grandes ou pequenas, cada uma delas é uma prova de que Deus está contigo e que seu amor nunca falha. A gratidão não é apenas uma resposta às bênçãos, é uma decisão que muda nossa perspectiva e abre nosso coração para a abundância que Jesus nos oferece. Lembre-se, Deus não quer apenas que você sobreviva. Ele quer que você viva plenamente, com um coração cheio de gratidão e uma vida repleta de sua abundância. Cada dia é uma oportunidade para olhar ao redor, reconhecer suas bênçãos e dizer: obrigado, Senhor. Porque quando cultivamos uma mentalidade de gratidão, não apenas transformamos nossa maneira de pensar, transformamos nossa vida e nos alinhamos ao propósito e à plenitude que Deus planejou para nós. Número 11. Construindo resiliência espiritual. Como você reage quando a vida te põe à prova? Talvez você sinta que as dificuldades são uma barreira intransponível, algo que bloqueia seu caminho e te deixa sem forças. Mas e se essas provações não fossem obstáculos, e sim ferramentas que Deus usa para te fortalecer e te moldar? Tiago 1 nos diz: meus irmãos, tende grande alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, sem que nada vos falte. Este versículo não minimiza nossas lutas, mas nos convida a enxergá-las sob uma perspectiva diferente, como oportunidades para crescer e amadurecer espiritualmente. Quando Tiago fala sobre considerar as provações como um motivo de alegria, ele não está sugerindo que devemos fingir felicidade diante da dor. Não é um chamado para ignorar a realidade do sofrimento. É um convite para confiar que Deus tem um propósito maior por trás de cada dificuldade. A alegria que Tiago menciona nasce de uma esperança profunda de saber que Deus está trabalhando mesmo no meio do caos. O que parece ser um beco sem saída pode, na verdade, ser um caminho para a transformação.
As provações, por mais dolorosas que sejam, são essenciais para fortalecer nossa fé. Pense em um atleta que treina para uma competição. Todos os dias, seus músculos são desafiados ao máximo. Esse processo pode ser exaustivo e até doloroso, mas é exatamente o que o prepara para vencer. Da mesma forma, as provações são o ginásio espiritual, onde nossa fé é exercitada e fortalecida. Não se trata apenas de suportar a dor, mas de permitir que Deus use essas experiências para nos desenvolver. A perseverança que nasce da superação das provações não é mera resistência. É uma constância que nos prepara para desafios ainda maiores. Mas o objetivo final não é apenas sobreviver às provações. Tiago nos diz que a perseverança nos leva a ser perfeitos e íntegros, sem que nada nos falte. Isso não significa perfeição no sentido humano de nunca cometer erros. Trata-se de maturidade, de ser completo em Cristo. Cada provação que enfrentamos e superamos nos aproxima dessa plenitude espiritual, tornando-nos mais conscientes da nossa dependência de Deus e mais fortes para enfrentar o que está por vir. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui nossas provações e desafios. Pode ser difícil enxergar isso no momento do sofrimento, mas Deus está orquestrando cada detalhe da nossa vida para cumprir seu propósito em nós. Até mesmo as situações que parecem sem sentido ou dolorosas estão sendo usadas por Deus para nos moldar, nos ensinar algo e nos aproximar mais dele. As provações surgem de diversas formas: uma doença inesperada, dificuldades financeiras, conflitos familiares, a perda de alguém que amamos. Cada uma delas carrega seu próprio peso e dor, mas em todas elas, Deus nos oferece seu consolo e sua força. O Espírito Santo nos guia e nos dá forças para seguir em frente, lembrando-nos de que não estamos sozinhos na luta. Sua presença é um lembrete constante de que, mesmo quando nos sentimos fracos, seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ao longo da Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que enfrentaram provações extremas e demonstraram uma resiliência espiritual extraordinária. Pense em José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente e preso. Mesmo assim, nunca perdeu a fé no propósito de Deus para sua vida e, no final, foi elevado a uma posição de autoridade para salvar seu povo. Ou em Jó, que perdeu tudo o que tinha, mas nunca deixou de confiar em Deus. Essas histórias nos mostram que as provações não são o fim, mas o começo de algo muito maior. Sua atitude diante das provações faz toda a diferença. Se você as encara com desespero, perde a oportunidade de crescer. Mas se as enfrenta com uma atitude de fé e esperança, permite que Deus trabalhe em você e através de você. Isso não significa que as provações serão menos dolorosas, mas sim que você terá forças para enfrentá-las, sabendo que elas têm um propósito. Se você está passando por uma provação agora, tire um momento para refletir. Pergunte-se: o que Deus está tentando me ensinar nesta situação? Como posso confiar mais nele? Anote seus pensamentos, seus medos e suas orações. Entregue suas ansiedades a Deus e peça a Ele que te ajude a enxergar suas circunstâncias através de sua perspectiva. Cerque-se de pessoas de fé que possam te apoiar e te lembrar das promessas de Deus. As provações são temporárias, mas seu impacto pode ser eterno. Cada desafio é uma oportunidade para construir resiliência espiritual, aprender a confiar mais profundamente em Deus e ser transformado à imagem de Cristo. E quando olhamos para trás, percebemos que as provações que tanto temíamos foram justamente as que nos tornaram mais fortes, mais sábios e mais completos na fé. Confie no plano de Deus, persevere na fé e permita que Ele te conduza a uma vida cheia de propósito e esperança. Número 12.
a importância de viver no presente. Você já sentiu que a preocupação com o futuro rouba a sua paz no presente? Talvez você se preocupe com o que pode acontecer amanhã. As contas a pagar, as decisões que precisa tomar, a saúde de um ente querido ou até mesmo o seu próprio futuro. Mas Jesus nos faz um convite claro em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus nos chama para focarmos nosso coração na busca pelo reino de Deus e sua justiça antes de qualquer outra coisa. Isso não significa ignorar nossas responsabilidades ou deixar de planejar, mas sim priorizar aquilo que realmente importa: nosso relacionamento com Deus. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos promete suprir todas as nossas necessidades. Essa promessa nos liberta do peso de pensar que tudo depende de nós, porque sabemos que o Deus que sustenta o universo também sustenta a nossa vida. A ansiedade pelo futuro é algo com que muitos de nós lutamos. Ficamos presos no "e se?", zrenia, permitindo que esses pensamentos nos sobrecarreguem. A preocupação excessiva rouba nossa paz, nos impede de aproveitar o presente e muitas vezes nos paralisa. É como carregar uma mochila cheia de pedras que nem precisaríamos levar. Mas qual é o antídoto? Jesus nos ensina a viver um dia de cada vez, confiando que nosso Pai Celestial sabe do que precisamos e está cuidando de tudo. O cuidado de Deus é diário, constante e renovador. Lamentações 3:22 nos lembra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Todos os dias, Deus nos dá uma nova oportunidade para experimentar seu amor e seu cuidado. Não importa o quão difícil tenha sido ontem, hoje é um novo começo repleto da sua graça. Deus nos deu exemplos poderosos de sua provisão diária ao longo da história bíblica. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus enviava maná todas as manhãs. Ele não deu provisão para uma semana ou um mês inteiro, mas ensinou o povo a confiar nele dia após dia. O mesmo aconteceu com Elias durante a seca, quando Deus enviou corvos para alimentá-lo e garantiu que a farinha e o azeite da viúva nunca acabassem. Esses relatos nos mostram que Deus é fiel tanto no pequeno quanto no grande, e podemos confiar nele para suprir nossas necessidades diárias. Quando nos concentramos no presente, começamos a perceber as bênçãos que muitas vezes ignoramos. Agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pelo alimento na mesa, pela família e pelos amigos, nos ajuda a enxergar sua provisão constante. A gratidão transforma nossa perspectiva, permitindo-nos ver a abundância do que já recebemos, em vez de nos fixarmos no que ainda falta. As consequências de viver preso na ansiedade são reais. O estresse afeta nossa saúde física e emocional, nossos relacionamentos e até mesmo nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Mas quando praticamos a oração e meditamos na sua palavra, encontramos descanso para nossa alma. Quando tiramos tempo para buscar sua presença e refletir sobre sua fidelidade, somos renovados e fortalecidos. Viver no presente não significa ignorar o futuro, mas confiar que Deus já está lá. Ele tem um plano para a nossa vida e, como nos lembra Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Se você acredita nessa promessa, pode descansar, sabendo que Deus está trabalhando até mesmo nos detalhes que você não pode controlar. Então, hoje, quero te convidar a refletir. O que tem te preocupado em relação ao futuro? Há algo que você está carregando e que precisa entregar a Deus? Faça uma pausa
ore e entregue essas preocupações ao seu Pai Celestial. Agradeça pelo que você tem hoje e confie que a misericórdia de Deus te sustentará amanhã. Um exercício prático pode ser escrever uma lista das suas preocupações e depois substituí-las por promessas da Palavra de Deus que afirmam seu cuidado e fidelidade. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada. Deus caminha com você a cada dia, renovando sua misericórdia e guiando seus passos. Viva o presente, desfrute da sua paz e confie que todas as outras coisas serão acrescentadas no tempo certo. Sua graça é suficiente e sua fidelidade nunca falha. Confie nele e descanse em seu perfeito cuidado. Número 13. O convite de Jesus para encontrar descanso verdadeiro nele. Você já se sentiu exausto, não apenas fisicamente, mas emocional e espiritualmente? Aquele tipo de cansaço que vai além do corpo e se sente no mais profundo da alma. Jesus nos faz um convite transformador em Mateus 11:29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Esse descanso que Jesus promete não se encontra em um colchão confortável, nem em férias no lugar mais exótico. É um descanso profundo, um alívio para a alma que só pode ser experimentado em sua presença. O descanso que Jesus nos oferece é muito diferente do descanso físico ao qual estamos acostumados. Sim, dormir bem ou tirar um tempo livre é importante, mas muitas vezes acordamos do sono com a mente ainda cheia de preocupações. O verdadeiro descanso do qual Jesus fala vai além das circunstâncias externas. É um descanso interior que surge quando aprendemos a entregar nossas cargas e confiar plenamente nele. Esse descanso não é passageiro nem frágil, é constante e sustentador, mesmo no meio da tempestade. Jesus nos dá a chave para experimentar esse descanso, aprender com ele. Sua mansidão e humildade nos mostram um caminho oposto ao que o mundo promove. Enquanto o mundo valoriza o orgulho, a autossuficiência e o controle, Jesus nos ensina a ser mansos, a reconhecer nossas limitações e a depender de Deus. Mansidão não é fraqueza, é força sob controle. É a capacidade de confiar que Deus está no comando e entregar nossas cargas a Ele. O Salmo 4:8 complementa essa promessa. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que imagem poderosa! Descansar em paz, porque sabemos que Deus nos protege e cuida. Quando confiamos nele, deixamos de lado as preocupações que nos tiram o sono. Essa confiança nos permite fechar os olhos com a certeza de que, aconteça o que acontecer, ele tem tudo sob controle. Hoje em dia buscamos descanso em tantas coisas. Entretenimento, escapadas de fim de semana, distrações tecnológicas. Mas embora essas coisas possam ser prazerosas por um momento, não preenchem o vazio interior, nem acalmam as inquietações da alma. O verdadeiro descanso não se encontra no que fazemos ou temos, mas em quem Deus é. Só em sua presença encontramos aquela paz que não depende das circunstâncias. O estresse e a ansiedade são os maiores inimigos do descanso verdadeiro. Eles nos roubam a paz e nos mantêm em um estado constante de alerta. Mas Jesus nos convida a soltar essas cargas, a deixar nossas preocupações em suas mãos. É um convite para descansar na confiança de que Ele é suficiente, de que seu amor e sua provisão nunca falham. Ao longo da Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que aprenderam a descansar em Deus. Davi, em meio aos seus problemas, escreveu salmos de confiança e louvor. Jesus, mesmo na tempestade, dormiu no barco, demonstrando sua completa confiança no Pai. Esses exemplos nos lembram que podemos descansar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis, porque Ele nunca nos abandona. Para experimentar esse descanso da alma,
Precisamos cultivar práticas que nos aproximem de Deus. A oração contemplativa, o silêncio, a meditação na sua palavra e o simples ato de estar em sua presença nos ajudam a soltar nossas cargas e a nos concentrar nele. Ao desconectarmos das distrações do mundo e nos concentrarmos em seu amor, encontramos um refúgio para nossa alma. A gratidão também desempenha um papel importante. Quando agradecemos a Deus por suas bênçãos, lembramos de sua fidelidade e fortalecemos nossa confiança nele. A gratidão nos ajuda a viver o presente, valorizando o que temos e confiando que Deus suprirá nossas necessidades futuras. No final, o verdadeiro descanso é uma atitude do coração. Não depende do que temos ou de onde estamos, mas de em quem confiamos. Quando entregamos nossas ansiedades a Deus, abrimos espaço para experimentar sua paz e renovar nossa mente. Em sua presença, somos libertos do peso das nossas preocupações e preenchidos com seu amor e força. Jesus nos convida a um descanso que transforma. Ele nos chama a soltar nossas cargas, a confiar em seu cuidado e a aprender de sua mansidão. Nesse lugar de confiança e entrega, encontramos o descanso para nossas almas que tanto buscamos. Hoje, dê esse passo. Deixe suas preocupações aos pés de Jesus, busque sua presença e experimente o descanso que só Ele pode dar. Seu amor é suficiente, seu cuidado é constante e sua paz está sempre disponível para você. Número 14. A transformação do coração ansioso em um coração adorador, focando na alegria no Senhor, no reconhecimento de sua soberania e na expressão de gratidão e louvor. O que te traz verdadeira alegria? Essa pergunta pode parecer simples, mas a resposta muitas vezes revela onde está o nosso coração. Filipenses 4 nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa alegria de que Paulo fala não é um sentimento passageiro, nem depende do que acontece ao nosso redor. É uma alegria profunda, enraizada em nosso relacionamento com Deus, que permanece mesmo em meio às provações. É um convite para transformar nossas ansiedades em adoração, centralizando nosso coração nele. A adoração tem o poder de mudar nosso foco. Quando estamos ansiosos, nossa mente se fixa naquilo que nos preocupa, naquilo que não podemos controlar. Mas quando adoramos, elevamos nosso olhar para Deus e lembramos de sua grandeza, sua fidelidade e seu amor. A adoração nos ajuda a reconhecer que Deus está acima das nossas circunstâncias e, ao fazer isso, as preocupações começam a desaparecer. Em vez de nos concentrarmos no que não conseguimos resolver, focamos naquele que tem o controle de tudo. O Salmo 100 nos chama a uma adoração ativa e cheia de alegria. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Esse trecho não apenas descreve uma atitude de adoração, mas também um reconhecimento de quem Deus é. Ele é nosso Criador, nosso Pastor, nosso Pai amoroso. Quando compreendemos isso, nossa perspectiva muda. Já não vivemos como pessoas sobrecarregadas pelos fardos, mas como filhos que confiam no cuidado de seu Pai Celestial. A adoração não é apenas uma expressão de gratidão e louvor, mas também uma ferramenta poderosa para transformar o coração. Um coração ansioso pode ser como um campo árido, seco e estéril. Mas quando o regamos com adoração, ele começa a florescer. A gratidão e o louvor são como sementes que crescem e produzem frutos de alegria, paz e confiança. Não se trata de ignorar os problemas, mas de entregá-los a Deus e permitir que sua paz governe nosso coração. Paulo e Silas nos mostram um exemplo poderoso de adoração no meio da adversidade. Enquanto estavam presos, depois de terem sido açoitados, eles não reclamaram, nem deixaram a ansiedade dominá-los. Pelo contrário, eles cantaram hinos a Deus.
E nesse ato de adoração, as correntes foram quebradas, as portas se abriram e eles foram libertos. A adoração tem esse poder. Não apenas transforma nosso coração, mas também pode mudar nossas circunstâncias. Muitas vezes, enfrentamos obstáculos para adorar. As distrações, as preocupações, o cansaço. Tudo parece competir pela nossa atenção. Mas quando fazemos um esforço consciente para deixar essas barreiras de lado e nos dedicarmos à adoração, descobrimos que nossa alma é renovada. A adoração não precisa ser algo complicado. Pode ser tão simples quanto orar, cantar, ler a palavra de Deus ou até mesmo admirar sua criação na natureza. O mais importante é centrar nosso coração nele. Os benefícios da adoração não se limitam ao espiritual. Eles também afetam nossa saúde emocional e física. Estudos mostram que a gratidão e o louvor reduzem os níveis de estresse, melhoram nosso humor e até fortalecem o sistema imunológico. Deus, em sua sabedoria, projetou a adoração não apenas para glorificá-lo, mas também para o nosso bem-estar. Quando adoramos, somos renovados de dentro para fora. Mas a adoração não é apenas um ato, é um estilo de vida. Não se limita a um momento específico do dia ou a um local. É uma atitude constante de gratidão, confiança e amor por Deus. É viver cada momento consciente de sua presença, confiando em seu plano e agradecendo por suas bênçãos. É caminhar na certeza de que não importa o que enfrentemos, Deus está conosco. Ao entregar nossas ansiedades a Deus e nos concentrarmos nele por meio da adoração, experimentamos uma transformação profunda. Nossa mente se renova, nosso coração se enche de paz e nosso espírito encontra descanso. A adoração nos leva a um lugar onde as preocupações não têm mais poder sobre nós, pois sabemos que nosso Deus é maior do que qualquer problema. Hoje, faça uma pausa. Reserve um momento para adorar. Cante, ore, agradeça. Leve suas preocupações aos pés de Deus e permita que sua paz encha seu coração. A adoração não apenas muda suas circunstâncias, mas também transforma sua perspectiva. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Porque nele você tem uma alegria que o mundo não pode tirar. Uma paz que excede todo entendimento e um amor que nunca falha. Percorremos um caminho que começou reconhecendo o peso da ansiedade e nos levou a explorar a importância da oração, da renovação da mente e da entrega de cada preocupação aos pés de Deus. Ao longo deste roteiro, descobrimos como sua paz transcende qualquer circunstância, como sua graça se torna forte em nossas fraquezas e como, por meio da gratidão e da adoração, podemos alinhar nossos pensamentos com a verdade de sua palavra. Cada passo dado reflete a fidelidade daquele que nos sustenta e que promete consolo em meio ao caos. Não se trata de negar os problemas, mas de aprender a olhá-los com uma perspectiva diferente, a perspectiva de um Deus que nos ama, conhece nossas lutas e caminha conosco em cada processo de cura e libertação. Ao encerrar esta leitura, lembre-se de que o convite de Deus continua aberto. Com a fé colocada nele, seus medos podem se dissipar e sua esperança pode ser renovada. Não há fardo tão pesado que não possa ser depositado aos seus pés. Não há ansiedade tão profunda que ele não possa transformar. Siga em frente com a certeza de que, ao entregar suas ansiedades a Deus, você está escolhendo viver sob a luz de suas promessas, experimentando uma paz e um descanso que vão além de todo entendimento. Que essa verdade seja o alicerce firme do seu novo começo. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida.
Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.